Alguns nomes e detalhes nesta história foram alterados para preservar o anonimato e a confidencialidade. Nem todas as fotografias são da cena real. No dia 12 de outubro de 2014, às 7 horas e 45 minutos da manhã, as câmeras de CCTV na entrada do portão sul do Parque Nacional do Grand Canyon capturaram um Honda Civic Sedan cinza. O carro era dirigido por Tina Medina, de 26 anos, uma estudante de pós-graduação do Departamento de Geologia da Northern Arizona University. Ela estava sorrindo enquanto entregava um passe ao guarda florestal, parecendo que estava prestes a embarcar na melhor aventura de sua vida. Essa foi a última imagem confirmada de Tina Medina, até que, 5 anos depois, no dia 14 de novembro de 2019, um grupo de espeleólogos encontraria uma criatura que já havia sido uma mulher em uma caverna remota. Ela se sentará na escuridão, coberta de lama, com cabelos brancos como a neve, e não dirá uma palavra sobre o que a tem observado da escuridão durante esses 1.500 dias. No dia 12 de outubro de 2014, às 7 horas e 45 minutos da manhã, as câmeras de CCTV na entrada do portão sul do Parque Nacional do Grand Canyon capturaram um Honda Civic Sedan cinza. O carro era dirigido por Tina Medina, de 26 anos, uma estudante de doutorado do Departamento de Geologia da Northern Arizona University. De acordo com o relatório, ela estava sozinha na cabine, sorrindo para o guarda florestal no posto de controle, e parecia completamente calma. Essa é a última imagem confirmada da garota antes de desaparecer em milhões de anos de história geológica. Tina estava indo para o estacionamento de Lipan Point, um mirante remoto na borda sul do canyon. Seu objetivo era a rota da Tanner Trail, conhecida por sua dificuldade, falta de fontes de água e mudanças bruscas de altitude. Para um caminhante despreparado, essa rota poderia ser fatal, mas Tina não era amadora. Sua mochila profissional da Osprey continha um suprimento de alimentos para 4 dias, mapas topográficos e equipamentos especializados. Ela planejava descer até o Rio Colorado, fazer um levantamento das rochas e retornar. Às 8 horas e 15 minutos da manhã, o celular de Tina captou o sinal da torre pela última vez. Ela enviou uma mensagem de texto curta para sua mãe. A conexão será perdida em alguns minutos. Estarei de volta na quinta-feira, antes do almoço. Amo você. O telefone nunca mais se registrou na rede. Os dados de geolocalização confirmaram que o dispositivo estava localizado diretamente no início da Tanner Trail, no momento da mensagem. Tina estava usando uma blusão laranja brilhante, claramente visível contra as rochas vermelhas, e calças de caminhada cinza. Quinta-feira, dia 16 de outubro, foi o dia em que o silêncio se transformou em ansiedade. Tina não entrou em contato no horário combinado. Ela não compareceu ao seu turno programado no campus da universidade em Flagstaff, o que não era de seu feitio. Os pais, que inicialmente tentaram atribuir o silêncio da filha a problemas de comunicação nos desfiladeiros profundos, entraram em contato com a polícia naquela noite. A denúncia de uma pessoa desaparecida foi recebida às 19 horas e 30 minutos. Os guardas florestais do parque iniciaram imediatamente uma investigação. A patrulha chegou ao estacionamento de Lipan Point 40 minutos depois de receber a denúncia. O carro de Tina estava estacionado no mesmo local onde havia sido capturado pelas câmeras 4 dias antes. O carro estava coberto por uma camada de poeira, trancado, sem sinais de arrombamento ou luta ao seu redor. Dentro, no banco do passageiro, havia um mapa de papel desdobrado do parque e um recibo amassado da loja Summit Hut, em Tucson, datado de 10 de outubro. Isso confirmava que a garota havia se preparado para a caminhada com antecedência e agido de acordo com o planejado. No dia 17 de outubro, ao amanhecer, iniciou-se uma operação de busca e resgate em grande escala. A área de busca abrangia uma área difícil ao redor da Tanner Trail, incluindo deslizamentos de terra perigosos e penhascos íngremes. A operação envolveu helicópteros do Departamento de Segurança Pública, equipes caninas e equipes de voluntários a pé. A Tanner Trail é uma descida difícil de 9 milhas. Os socorristas verificaram a rota metro a metro enquanto desciam para a área de Cardenas Butte e para o rio. As temperaturas atingiam níveis altos durante o dia e despencavam à noite,
reduzindo as chances de sobrevivência a cada hora que passava. Os 3 primeiros dias de busca intensiva não produziram resultados. Não havia vestígios de sapatos que pudessem pertencer à Tina, nem restos de comida ou equipamentos. O cânion parecia vazio, como se a garota tivesse desaparecido assim que entrou na trilha. A descoberta aconteceu no 5º dia de busca. Um dos grupos de caminhada que trabalhava no setor Bravo notou uma mancha de cor não natural na encosta. Pelo binóculo, parecia uma mancha brilhante de tinta contra o calcário opaco. O grupo levou 3 horas para alcançar o objeto, usando equipamento de escalada. Era um pedaço de tecido sintético laranja que havia ficado preso nos galhos espinhosos de um velho arbusto de zimbro. A descoberta foi feita a 3 quilômetros da Tanner Trail oficial, em uma área extremamente perigosa que margeia os penhascos verticais do Palisades ao Deserts. Um exame no dia seguinte confirmou que o fragmento de tecido era parte do blusão North Face que Tina Medina estava usando. As bordas do tecido estavam rasgadas, o que poderia indicar uma queda de uma altura, ou que a garota estava andando pelos arbustos em pânico. A questão de por que a experiente caminhante se desviou da rota marcada por 3 quilômetros em direção às rochas intransponíveis permaneceu em aberto. A principal versão da investigação foi a de um acidente. Os detetives sugeriram que Tina poderia ter ficado desorientada devido à desidratação ou insolação, saído da trilha e caído da borda. Os penhascos na área têm milhares de metros de altura. O corpo poderia ter caído em uma fenda inacessível ou ter sido coberto por pedras. Até o final de outubro, as equipes de busca examinaram o sopé das Palisades Auf der Desert, usando drones e termovisores. Eles verificaram cada fenda, cada caverna disponível para inspeção. Mas o cânion estava silencioso. Nenhum outro vestígio foi encontrado, exceto por um pedaço de tecido. No dia 1º de novembro de 2014, um representante oficial do Serviço Nacional de Parques fez uma declaração sobre o fim da fase ativa da busca. As chances de encontrar Tina Medina viva eram consideradas nulas. O caso foi reclassificado como busca de cadáveres e, posteriormente, como caso de pessoa desaparecida. O carro de Tina foi retirado do estacionamento de Lipan Point e seu nome foi adicionado à longa lista de pessoas levadas pelo Grand Canyon. Durante vários meses, os pais de Tina chegaram à beira do abismo, olhando para as rochas vermelhas, na esperança de ver pelo menos algum sinal. Mas o vento apenas soprava poeira sobre as encostas do deserto. Ninguém poderia saber naquela época que a história de Tina Medina não terminaria com sua morte. Ninguém poderia ter adivinhado que a descoberta mais terrível aguardava as pessoas não no fundo do desfiladeiro, mas onde o sol não olhava. Exatamente 5 anos, 1 mês e 2 dias se passaram desde que Tina Medina enviou sua última mensagem. O cânion continuou a viver sua própria vida, indiferente às tragédias humanas, até que um grupo de espeleólogos amadores perturbou sua paz em 14 de novembro de 2019. 3 pesquisadores, Mark Evans, Sarah Collins e David Prey, receberam permissão oficial para explorar sistemas remotos de calcário no Horseshoe Mesa Plateau. Seu objetivo era mapear cavidades kársticas pouco conhecidas, que raramente são visitadas até mesmo por guardas florestais. Por volta das 2 horas da tarde, o tempo piorou muito. De acordo com o relatório do Serviço Meteorológico do parque, ventos fortes de até 45 milhas por hora aumentaram repentinamente nesse setor, causando uma tempestade de areia localizada. A visibilidade caiu para poucos metros. Mark Evans, o líder da equipe, declarou mais tarde em sua explicação à polícia que era impossível continuar atravessando o platô aberto. O grupo começou a procurar abrigo na base de um maciço rochoso, desviando-se da rota planejada por 1,5 milha para o oeste. Enquanto seguiam pela parede do cânion, David Prey notou uma estranha depressão quase completamente escondida por um arbusto espesso e seco. Esse lugar não estava marcado em nenhum dos mapas que eles tinham. Depois de afastar os galhos espinhosos, os pesquisadores encontraram um buraco estreito, com não mais de 60 centímetros de largura, que levava às profundezas da rocha. Para escapar da areia que obstruía seus olhos e vias respiratórias, o grupo se revezou para entrar.
Eles se encontraram em uma caverna seca e isolada, medindo aproximadamente 3 metros por 3 metros. O ar era viciado, com um cheiro distinto de mofo e algo azedo, que lembrava comida estragada. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão e os feixes de suas lanternas de cabeça atravessaram a penumbra, Sarah Collins gritou. No canto mais afastado da caverna, havia uma pilha do que, a princípio, eles pensaram ser trapos velhos ou equipamentos abandonados. Mas os trapos estavam se mexendo. Ao examinarem melhor, descobriram que era uma pessoa. Uma mulher estava sentada no canto, enrolada em posição fetal, com os joelhos pressionados contra o queixo. A visão dela foi tão chocante que, de acordo com Mark Evans, eles ficaram atordoados de horror por alguns segundos. A mulher estava gravemente emaciada. Seu corpo parecia um esqueleto coberto por uma pele de pergaminho de um tom terroso. Era óbvio que ela não via a luz do sol há meses, talvez anos. O detalhe mais assustador, no entanto, era seu cabelo. Era branco como breu, desprovido de qualquer pigmento, e pendia em fios emaranhados e sujos até a parte inferior das costas. Parecia uma teia de aranha que havia emaranhado seu corpo frágil. A mulher não reagia ao aparecimento de pessoas. Ela não piscou quando o feixe de 800 lúmens da lanterna a atingiu diretamente no rosto. Seus olhos olharam através dos socorristas, em um vazio conhecido apenas por ela. Tentamos falar com ela, perguntar seu nome, disse David Prey mais tarde aos investigadores. Mas ela apenas se balançava para frente e para trás e emitia sons suaves de garganta, como o raspar de pedras. Não era fala, era o som de um animal que havia se esquecido do que é uma voz. Um exame da caverna mostrou que esse lugar era habitado há muito tempo. Ao lado da mulher, havia um velho recipiente de plástico de 5 galões, com os restos de um líquido turvo. 3 latas de comida enlatada estavam encostadas na parede. Os rótulos estavam faltando e o metal estava coberto de ferrugem. Também foram encontradas roupas de cama primitivas, feitas de peles de pequenos animais, e os restos de um saco de dormir velho, que não puderam ser identificados devido à sujeira e ao desgaste. A evacuação levou mais de 4 horas. O helicóptero do serviço médico chegou ao platô de Rocha Mesa às 17 horas e 40 minutos. A mulher, que não resistiu, mas não ajudou os socorristas, foi colocada em uma maca. Ela pesava menos de 85 quilos. Às 18 horas e 15 minutos, a aeronave pousou no heliponto do Flagstaff Medical Center. A paciente foi imediatamente internada na unidade de terapia intensiva. Devido à sua condição e à falta de documentos, a polícia solicitou um procedimento de coleta de impressões digitais. O policial de Flagstaff, Jason Miller, realizou a leitura das impressões digitais às 19 horas e 20 minutos. Quando o sistema retornou o resultado, o policial de plantão verificou novamente os dados antes de notificar seus superiores. As impressões digitais correspondiam a 100%. A mulher de cabelos brancos, que parecia estar na casa dos 50 anos, era de fato Tina Medina. A mesma Tina que teria apenas 31 anos de idade na época em que foi descoberta. Um exame médico realizado pela doutora Elizabeth Wong revelou um quadro horrível do que essa mulher havia passado. O relatório da médica dizia: atrofia completa das cordas vocais devido ao silêncio prolongado. Tina era fisicamente incapaz de falar. Seus músculos laríngeos estavam se degradando. Ela foi diagnosticada com a forma mais grave de transtorno de estresse pós-traumático com sinais de fuga dissociativa. Mas os resultados mais perturbadores foram os resultados do exame de raios-x. As imagens mostravam várias fraturas antigas, 3 costelas do lado esquerdo e uma rachadura complexa no tornozelo direito. Todas essas lesões haviam se curado, mas os ossos não haviam se fundido adequadamente, formando calos e deformidades ósseas. Isso significa que Tina sofreu esses ferimentos há muito tempo, possivelmente em 2014, e passou por um período de dor excruciante, sem nenhum cuidado médico, analgésicos ou fixação. Tina retornou do mundo dos mortos, mas era apenas uma casca física. Sua mente permaneceu em algum lugar na escuridão da caverna. Enquanto os médicos tentavam estabilizar sua condição, os detetives examinavam as roupas com as quais a encontraram.
Eram trapos costurados com tecidos grosseiros e pedaços de roupas de outras pessoas usando tendões de animais. Durante o processo de higienização, a enfermeira notou um detalhe que fez até mesmo investigadores experientes estremecerem. Nos pulsos e tornozelos de Tina Medina havia cicatrizes de anéis claramente visíveis. A pele era áspera, escura e semelhante à casca de uma árvore. Esses eram vestígios de uso prolongado de grilhões ou algemas. Tina não se perdeu e sobreviveu 5 anos na caverna. Alguém a manteve lá, e esse alguém provavelmente ainda estava solto. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar nos detalhes mais obscuros desse caso, peço a vocês que apoiem o canal. Você só precisará de 1 segundo, mas isso fará uma grande diferença. Clique no botão de inscrição, curta este vídeo e escreva um comentário, mesmo que seja de poucas palavras. Ao fazer isso, você sinalizará para os algoritmos do YouTube que vale a pena assistir a essa investigação, e muito mais pessoas interessadas na verdade poderão vê-la. Obrigado pelo seu apoio, e agora vamos voltar à história de Tina Medina. O retorno de Tina Medina do mundo dos mortos tornou-se a principal notícia no Arizona por exatamente 24 horas. No dia 15 de novembro de 2019, o Departamento de Segurança Pública classificou todos os arquivos do caso. A versão oficial para a imprensa permaneceu vaga. A mulher havia sido encontrada, seu estado era estável e as circunstâncias estavam sendo investigadas. Mas, por trás das portas fechadas dos escritórios de Flagstaff, prevalecia uma atmosfera muito diferente. O detetive Mark Hall, que foi designado para supervisionar a investigação, percebeu imediatamente que a teoria do eremitismo voluntário ou da simples perambulação pelo cânion estava caindo por terra. Tina não estava perdida, alguém a havia escondido. O primeiro lugar que poderia fornecer respostas era a própria caverna onde um grupo de espeleólogos havia encontrado a mulher. No dia 16 de novembro, um laboratório forense chegou ao local. Um exame da gruta revelou um detalhe que os socorristas não haviam percebido em seu pânico. A entrada da fenda estava bloqueada por pedras do lado de dentro. Não se tratava de um desmoronamento natural. Pedregulhos pesando mais de 50 quilos foram empilhados em uma determinada sequência para formar uma barricada. Para movê-las e bloquear a entrada, você precisava de uma força física considerável, que a exausta Tina certamente não tinha. Isso indicava que ela não havia sido isolada do lado de fora. Ela ou alguém que estava com ela havia tentado bloquear o mundo exterior. Dentro da caverna, havia um cheiro que um dos cientistas forenses descreveu em seu relatório como uma mistura de almíscar animal e desespero humano. Nas paredes de calcário, no canto mais profundo, um feixe ultravioleta detectou centenas, milhares de pequenos entalhes. Eles foram riscados com um pedaço de pedra afiada. Grupos de 7 linhas. Era um calendário. Os especialistas contaram mais de 1.800 marcas. Tina contou todos os dias de sua prisão de 5 anos, transformando a parede em uma crônica de pedra de seu horror. No entanto, a prova mais contundente do crime não estava na caverna, mas na unidade de terapia intensiva do centro médico. Quando a condição de Tina se estabilizou o suficiente para que os médicos realizassem um exame completo de sua pele, eles chamaram o detetive Hall. Cicatrizes profundas e antigas foram encontradas em ambos os tornozelos da mulher. A pele nessas áreas era áspera, deformada e tinha uma tonalidade roxa escura característica. Não se trata de marcas de sapato ou de fricção com roupas, observou o perito forense Dr. Richards no relatório. São sulcos clássicos de estrangulamento, causados por impacto mecânico prolongado. Suas pernas estavam algemadas. Provavelmente foi usada uma corrente de metal ou corda grossa, que cortou o tecido mole ao longo dos anos. Essas marcas negam qualquer teoria de acidente. Tina Medina passou esses 5 anos amarrada como um animal. Sua liberdade era limitada ao raio da corrente. O próximo passo foi analisar as micropartículas. As roupas de Tina, os mesmos trapos feitos de retalhos, foram enviadas para um laboratório em Phoenix. Os cientistas forenses coletaram poeira debaixo das unhas da mulher, dos poros de sua pele e das costuras de suas roupas. Os resultados da análise espectral, que chegaram 3 dias depois, foram um ponto de virada na investigação. As amostras revelaram altas concentrações de malaquita e azurita, minerais que acompanham os depósitos de minério de cobre.
Os geólogos envolvidos nas consultas foram categóricos em afirmar que não havia tais minerais na caverna de calcário no platô de Horseshoe Mesa, onde Tina foi encontrada, e que não poderia haver. O depósito mais próximo desse tipo está localizado a alguns quilômetros a leste, na área de Grandview Point. Foi lá que as minas de cobre funcionaram no final do século XIX, mas foram fechadas e desativadas no início do século XX. Isso significa que a caverna onde a mulher foi encontrada era apenas um abrigo temporário, ou o ponto final de sua rota. Seu verdadeiro local de detenção, sua prisão, estava em algum lugar nos labirintos das antigas minas de Grandview. A própria Tina permaneceu muda. Ela estava fisicamente em um quarto de hospital, mas mentalmente ainda se escondia no escuro. As enfermeiras notaram uma característica assustadora. Toda vez que um homem de sapatos pesados passava pelo corredor e o som de seus passos ecoava no linóleo, Tina entrava em pânico. Imediatamente, ela cobria a cabeça com as mãos, puxava o pescoço para os ombros e começava a tremer, tentando ficar invisível. Esse som, a batida pesada e rítmica de suas solas, era um gatilho para ela, um sinal de uma ameaça que se aproximava. A doutora Emily Warren, uma psiquiatra especializada em trabalhar com vítimas de sequestro, sabia que perguntas diretas eram inúteis naquele momento. A voz de Tina estava morta, mas suas mãos ainda podiam falar. A doutora Warren trouxe um caderno de desenho e um conjunto de lápis de carvão para a sala. Colocou-o sobre a mesa ao lado da cama e sentou-se ao lado dela sem dizer uma palavra. Passaram-se 2 horas de silêncio absoluto. Tina olhava fixamente para a folha branca de papel, sem se mexer. Então, muito lentamente, sua mão, coberta de pequenas cicatrizes, pegou um lápis preto. Seus dedos agarraram a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela colocou o lápis no papel, mas não começou a desenhar. Ela congelou, como se estivesse ouvindo algo que só ela poderia ouvir. Seus olhos, que se concentraram no assunto pela primeira vez em dias, mostraram uma expressão de determinação gelada em vez de medo. Tina estava pronta para mostrar o que o abismo estava escondendo. Enquanto Tina Medina estava no silêncio estéril da sala 304 do Centro Z. Haydens, em Flagstaff, tentando juntar os pedaços de sua psique, o Departamento de Polícia do Condado de Coconino estava em meio a um tipo de trabalho muito diferente. O detetive Mark Hall sabia que os 5 anos de silêncio não poderiam ter sido uma coincidência. O sequestrador não havia aparecido do nada no dia em que Tina desapareceu. Ele tinha que ter deixado rastros antes, sombras na periferia da visão, pequenos incidentes que pareciam insignificantes na época, mas que agora, à luz de novos fatos, assumiam um significado sinistro. No dia 18 de novembro de 2019, uma equipe especial de investigação iniciou uma revisão total dos arquivos do Serviço Nacional de Parques referentes a 2014. Eles estavam interessados no período de 2 a 3 meses antes do desaparecimento de Tina. Os detetives estavam procurando por relatos de pessoas estranhas, conflitos nas trilhas ou propriedades desaparecidas. O que encontraram fez com que os investigadores prendessem a respiração. Em setembro de 2014, exatamente um mês antes de Tina pisar na trilha, o Diário do Guarda Florestal de plantão no setor Desertville registrou uma série de reclamações de caminhantes. Todos os incidentes ocorreram ao longo da trilha Tug, uma trilha remota e impopular que corre paralela ao rio. Os turistas relataram estranhos furtos. Não foi dinheiro ou aparelhos que desapareceram de suas barracas, mas itens específicos necessários para a sobrevivência a longo prazo. Um relatório datado de 12 de setembro registrou o desaparecimento de 2 sacos de dormir de plumas, uma caixa de pilhas AA e 20 latas de carne enlatada. Em 14 de setembro, outro grupo relatou o roubo de um queimador de gás e filtros de água. Na época, esses incidentes foram atribuídos a vagabundos locais ou à negligência dos próprios turistas, que poderiam ter perdido o equipamento. Mas um relatório, datado de 27 de setembro de 2014, destacou-se dos demais. Um caminhante chamado Robert Vance contou aos guardas florestais sobre um encontro com um fantasma. Vance havia parado para passar a noite em um acampamento selvagem e, por volta das 6 da manhã, quando saiu de sua barraca,
notou um homem em um afloramento rochoso com vista para o acampamento. Ele estava parado como uma estátua, olhando diretamente para nós por meio de binóculos. Escreveu Vance em seu depoimento por escrito. A descrição do estranho foi detalhada. Um homem alto, de constituição forte, vestindo um uniforme militar velho e desbotado, cor de oliva, provavelmente dos anos 80. Ele tinha um chapéu panamá com aba larga na cabeça e uma mochila enorme enrolada em uma rede de camuflagem atrás dele. Assim que Vance tentou chamar o estranho, ele desapareceu entre as rochas com velocidade e silêncio não naturais para uma pessoa de sua estatura. Juntando essas informações, os especialistas em perfis do FBI, que foram trazidos para o local em 20 de novembro, traçaram um perfil psicológico do criminoso. Eles o chamaram de The Keeper. Ele é um homem com idade entre 40 e 50 anos, um sociopata que rejeitou conscientemente a civilização. Ele tem habilidades excepcionais de sobrevivência no deserto e conhece a geografia do cânion, incluindo caminhos esquecidos e fontes de água. Ele não mata suas vítimas imediatamente, porque seu objetivo não é a morte, mas o controle, disse o Dr. Alan Grant, o principal traçador de perfis, em sua conclusão. Ele cria seu próprio mundo subterrâneo, uma realidade distorcida, onde ele é Deus e mestre. Ele precisa de companhia, exibições vivas para sua coleção, que ele resgata do mundo exterior. Os especialistas também sugeriram que o sujeito tinha habilidades profissionais em mineração ou engenharia, pois ele foi capaz de montar um esconderijo seguro nas minas de emergência. Esse detalhe foi a chave. O detetive Hall enviou uma solicitação aos registros do Departamento de Minas do Arizona. Os investigadores verificaram as listas de funcionários de todas as empresas de mineração que haviam explorado ou abandonado minas na área do Grand Canyon nos últimos 15 anos. O algoritmo do computador produziu uma correspondência em 21 de novembro. Entre as centenas de nomes, um apareceu: Harlan Briggs. Briggs era o engenheiro-chefe de segurança da Last Chance Mining. Essa empresa tentou retomar a mineração de cobre na zona de proteção do parque no final dos anos 2000, argumentando que tinha direitos minerais antigos. Harlan Briggs era responsável por inspecionar os antigos túneis, sistemas de ventilação e suportes. Seu arquivo pessoal registrava que ele conhecia o layout dos trabalhos subterrâneos melhor do que qualquer outra pessoa viva. Os colegas o descreveram como uma pessoa retraída, obcecada por ideias sobre o fim iminente do mundo e a necessidade de se esconder no subsolo. Em 2010, a licença da Last Chance Mining foi finalmente revogada, devido a violações das normas ambientais. Isso foi um golpe para Briggs. Ele considerou o fechamento das minas como um insulto pessoal. Os detetives imediatamente verificaram sua última residência conhecida. Briggs possuía uma pequena casa na cidade de Williams, a 60 milhas do cânion. Os registros imobiliários mostraram que, em maio de 2011, ele vendeu a casa por dinheiro, bem abaixo do valor de mercado. Quando a polícia entrevistou os antigos vizinhos de Briggs em Williams, eles se lembraram do homem com uma sensação de pavor. A senhora Dolores, que morava do outro lado da rua, disse que Harlan sempre falava em purificação e que a verdadeira vida só era possível nas entranhas da terra. No dia em que partiu, ele carregou sua velha caminhonete com caixas de ferramentas, geradores e armas. Testemunhou ela. Eu vou viver no chão, Dolores. Vou viver na terra, Dolores, onde as leis de vocês não podem me atingir. Ninguém mais o viu desde então. Ele não pagou impostos, não renovou sua carteira de motorista, nem usou um cartão bancário. Harlan Briggs havia se transformado oficialmente em um fantasma. Mas agora, o fantasma tinha um nome. O detetive Hall olhou para uma fotografia de Briggs com 10 anos de idade, um rosto duro, olhos frios e uma cicatriz acima da sobrancelha. Ele percebeu que esse homem havia tido 9 anos para preparar sua fortaleza. Ele não estava apenas se escondendo, ele estava esperando. E Tina não era a única pessoa que poderia ter caído em sua armadilha. Na gaveta superior da escrivaninha do detetive, havia uma lista das pessoas desaparecidas no cânion na última década. Essa lista não se parecia com uma lista de acidentes, mas com o cardápio de um predador. No dia 14 de fevereiro de 2000,
Exatamente 3 meses após o resgate milagroso, ocorreu um fato na ala do centro Z. Haydens, que mudou o curso da investigação. Até aquele momento, Tina Medina havia permanecido em um profundo estupor catatônico, comunicando-se com a equipe apenas balançando a cabeça. Mas naquela manhã, durante uma sessão de terapia artística com a doutora Emily Warren, algo dentro dela mudou. Tina estava sentada em frente a uma folha em branco de papel A3. Durante 40 minutos, ela ficou apenas olhando para a superfície branca, sem se mexer. Então, com um movimento brusco, quase convulsivo, ela pegou um lápis de carvão. Ela não começou a escrever as palavras com as quais os investigadores haviam sonhado. Ela começou a desenhar. Não era um desenho de criança ou uma abstração. Tina desenhou com a precisão topográfica que lhe havia sido ensinada no departamento de geologia. Sua mão se movia rapidamente, seus traços eram duros e agressivos, quebrando o estilete do lápis. Quando ela terminou, os médicos tinham um mapa diante de si. Mas era um mapa do desconhecido Grand Canyon, uma vista não do deck de observação abaixo, mas de um desfiladeiro profundo acima. A imagem mostrava claramente o contorno de uma rocha enorme com um topo plano. Os geólogos reconheceram imediatamente essa silhueta. Era o Trono de Wotan, um conhecido remanescente isolado no lado norte do cânion. Mas o ângulo de visão era incomum. Tina o pintou como se fosse visto das zonas mais profundas e cegas sob o platô de Horseshoe Mesa. Na parte inferior da folha, ao pé das rochas, Tina retratou um buraco preto de formato irregular. Era a entrada para a masmorra. Uma figura humana estava ao lado dele. O desenho era incompleto, mas isso o tornava ainda mais assustador. A figura tinha braços anormalmente longos que pendiam abaixo dos joelhos, e em um deles havia um rifle claramente desenhado com uma mira telescópica. Era um retrato de seu guardião, o mesmo guardião cuja imagem foi distorcida pela psique traumatizada da vítima. Mas o detalhe mais importante que levou o detetive Mark Hall a convocar uma reunião imediata foi outro objeto no retrato. Tina mostrava um velho carrinho de minério inclinado sobre trilhos que não levavam a lugar algum. Na lateral do vagão enferrujado, ela havia desenhado claramente um logotipo. Um triângulo equilátero com a letra maiúscula EL inscrita em seu interior. O detetive Hall enviou uma cópia do desenho para o historiador do Parque Nacional, Dr. Samuel Green. Você recebeu uma resposta em menos de 2 horas. Esse logotipo pertence à Last Chance Mining Company, disse o historiador por meio de uma videoconferência de emergência, que atuou na área no final do século XIX e início do século XX. Eles se especializaram na extração de cobre de alta qualidade. A maioria de suas instalações foi fechada em 1907, quando a área foi designada como Monumento Nacional. Mas o mais interessante é que suas principais aberturas estavam localizadas logo abaixo da borda leste do platô de Horseshoe Mesa. Tina acrescentou outro detalhe ao desenho que não constava nos mapas oficiais. Em uma estreita fenda vertical escondida atrás de uma borda de rocha, ela desenhou uma pequena estrutura retangular. Sua localização foi escolhida de forma tão inteligente que era fisicamente impossível vê-la do ar ou de uma trilha de caminhada. Ela se misturava com a cor do arenito enferrujado e era coberta por uma cornija de pedra no topo. O detetive Hall colocou um mapa topográfico sobre a mesa e sobrepôs os dados do desenho de Tina a ele. O resultado foi impressionante. O local do desenho da vítima, os antigos acessos da Last Chance Mining sob o Trono de Wotan, ficava a mais de 4 milhas da caverna onde Tina havia encontrado a equipe de espeleologia em novembro de 2019. Essa descoberta mudou completamente o quadro do crime. A caverna onde a mulher foi encontrada era apenas um abrigo temporário, talvez um lugar onde ela havia chegado com suas últimas forças após a fuga, ou uma zona de quarentena, para onde seu sequestrador a havia transferido. Mas o verdadeiro covil, a base principal do Guardião, onde ele provavelmente manteve Tina durante a maior parte daqueles 5 anos, era muito mais profundo, em um labirinto de minas antigas. 4 milhas através do terreno acidentado do Grand Canyon é uma distância enorme, especialmente para uma pessoa exausta e com ossos quebrados. O fato de Tina ter conseguido chegar lá foi quase um milagre. Mas isso também significava que a polícia estava procurando no lugar errado.
Todas as incursões anteriores haviam se concentrado no local do resgate. O verdadeiro coração da escuridão, o local onde as evidências de outros crimes e possivelmente outras vítimas poderiam ter sido localizadas, permanecia intocado. O detetive Hall foi até um grande mapa na parede e circulou um setor chamado Ponto Cego, com um marcador vermelho. Era uma área de trabalhos antigos, considerada perigosa demais até mesmo para guardas florestais experientes, devido ao risco de desmoronamentos e à presença de gases venenosos. Foi para lá que o lápis de carvão de Tina apontou. Ali, entre os túneis abandonados e o ferro enferrujado, estava a resposta para a pergunta de por que Tina desenhou o carrinho com detalhes tão assustadores. Prepare uma equipe da SWAT e equipamentos de mineração, ordenou Hall a seu assistente. Vamos para o subterrâneo. Ele olhou novamente para o desenho. Tina não havia pintado apenas uma paisagem. Ela havia desenhado um mapa de seu inferno, e a entrada para ele estava marcada com um triângulo com a letra L. Agora os investigadores sabiam para onde ir, mas não tinham ideia do que exatamente o Guardião tinha reservado para os convidados, não convidados, em sua fortaleza subterrânea. A operação, de codinome Red Dawn, começou no dia 12 de fevereiro de 2020, às 5h30 da manhã. Uma equipe combinada de membros da equipe da SWAT, agentes federais e guardas florestais de elite do Serviço Nacional de Parques foi para o setor que Tina Medina havia rotulado em seu desenho como o Ponto Cego. Era uma área de trabalhos antigos sob o platô de Horseshoe Mesa, uma área onde nenhum turista havia pisado por mais de 100 anos. As condições climáticas eram difíceis. A temperatura caiu para 3 graus Celsius negativos e fortes rajadas de vento impossibilitavam o uso de aeronaves em baixas altitudes. O comando da operação decidiu usar veículos aéreos não tripulados de nível militar, equipados com termovisores de alta sensibilidade. Às 6h42, o operador do drone, o sargento Derek White, relatou uma anomalia. Na tela do monitor, entre o espectro azul frio das rochas que haviam esfriado durante a noite, pulsava um ponto amarelo quente, pouco visível. Era um escapamento de calor. O ar quente estava fluindo de uma fenda estreita, quase invisível, a 400 pés da borda do platô. A temperatura do fluxo excedia a temperatura ambiente em 15 graus. Era ventilação. A equipe de assalto desceu até o local usando equipamento de escalada, às 8h15. A entrada da fenda foi habilmente disfarçada. Uma parede artificial feita de arenito e epóxi imitava perfeitamente o terreno natural. Se não fosse pela assinatura de calor, teria sido impossível encontrar esse lugar visualmente. Atrás da parede falsa havia uma enorme porta de aço, removida de uma antiga gaiola de mina e reforçada com parafusos modernos. Depois de usar uma ferramenta hidráulica, a porta cedeu. O que o grupo viu lá dentro fez com que até mesmo os agentes federais mais experientes congelassem. Não se tratava de um buraco primitivo de eremita. Tratava-se de um bunker subterrâneo completo, projetado e integrado ao sistema de antigas entradas da empresa Last Chance Mining. A instalação era chamada nos relatórios de Objeto Zero. A sala era iluminada pela luz fraca de tiras de LED alimentadas por uma bateria de carro conectada a painéis solares flexíveis que eram ventilados para o exterior por meio de dutos de ventilação. O ar era seco e filtrado, com um leve cheiro de ozônio e óleo de máquina. Ao longo das paredes, havia prateleiras de metal cheias de provisões. Havia centenas de latas de comida enlatada, pacotes de comida liofilizada, botijões de gás e equipamentos de acampamento. As marcas em muitos dos itens correspondiam às listas de propriedades roubadas relatadas pelos turistas nos últimos 5 anos. Era um depósito capaz de proporcionar uma existência autônoma para uma pessoa durante décadas. Mas a descoberta mais assustadora estava aguardando os investigadores em uma mesa no canto mais distante do bunker. Uma caixa de sapatos de papelão comum continha uma coleção que transformou um caso de sequestro em uma investigação de assassinato em série. Dentro dela, cuidadosamente amarradas com elásticos, havia carteiras de motorista. O detetive Mark Hall, usando luvas esterilizadas,
começou a colocar as cartas sobre a mesa, uma a uma. 12 carteiras de identidade. 12 nomes de pessoas que haviam sido dadas como desaparecidas no Grand Canyon ou em seus arredores nos últimos 10 anos. Entre elas, havia carteiras de identidade de turistas da Califórnia, Nevada, Utah e até da Alemanha. Cada cartão era uma espécie de troféu, prova de que o Canyon não apenas levava as pessoas embora, o guardião as levava. O proprietário do bunker não estava lá dentro. No entanto, ele deixou para trás algo mais do que apenas seus pertences. Sobre a mesa, ao lado de uma caixa de documentos, havia 3 cadernos grossos encadernados em couro. Eram diários. A caligrafia neles variava de caligráfica a rasgada, quase ilegível, indicando a loucura progressiva do autor. Os textos descreviam uma filosofia monstruosa. O autor chamou suas ações de experimentos de purificação. Ele escreveu sobre a criação de uma nova civilização subterrânea, onde as pessoas estariam livres do veneno do mundo exterior. Os registros anotavam em detalhes o processo de quebrar a personalidade dos abduzidos. Tina Medina era chamada nesses textos de sujeito número 4. O sujeito número 1 estava muito fraco. Seu coração parou no 3º dia de silêncio, dizia um registro de 2010. O sujeito número 3 gritava constantemente, tivemos que levá-lo embora. Mas ele escreveu sobre Tina com um respeito que beirava a obsessão. O sujeito número 4 tem potencial. Ela é a única forte o suficiente para ouvir o silêncio sem enlouquecer. Seu cabelo ficou branco, mas sua mente é tão clara quanto um cristal. Ela se tornará a mãe de um novo mundo. O último registro no diário foi feito com uma tinta que parecia ainda não ter tido tempo de secar completamente. A data era uma semana antes do dia em que os espeleólogos encontraram Tina. O texto foi escrito em letras grandes e trêmulas, com uma forte pressão que rompeu o papel. Ela quebrou a fechadura. Eu subestimei a força de seu desespero. Ela fugiu para os andares superiores. Não posso me arriscar a procurá-la lá, pois os pássaros de ferro já estão voando na superfície. Eles virão para cá. O objeto zero foi comprometido. Tenho que ir mais fundo, para dentro do labirinto, onde até o demônio tem medo de ir sem uma tocha. O detetive Hall olhou para cima de seu diário e para uma abertura escura na parede dos fundos do bunker, onde o frio da sepultura ainda estava presente. Era uma passagem para os horizontes inferiores da mina, um túnel que levava a um abismo que não estava marcado em nenhum mapa. O ataque à Black Mass não encerrou a caçada. Ela apenas mostrou que o verdadeiro horror está muito mais profundo, e o guardião está agora em seu elemento, em um lugar que ele chamou de labirinto, esperando por aqueles que ousam segui-lo até o inferno. No dia 13 de fevereiro de 2020, Harlan Briggs tornou-se oficialmente o homem mais procurado do estado do Arizona. O Federal Bureau of Investigation, tendo recebido informações sobre o conteúdo do bunker Object Zero, classificou suas ações como sequestros em série agravados. O perfil psicológico, atualizado após a análise dos diários, indicava que o sujeito não tinha planos de se render. Os traçadores de perfil estavam confiantes. Briggs, tendo perdido sua base subterrânea, tentaria ir para onde se sentia em casa, para os territórios selvagens e pouco povoados do norte de Roma. A sede operacional bloqueou todas as principais rodovias. Foi dada atenção especial ao Jacob Lake, um centro de transporte isolado que é a porta de entrada para a parte norte do Grand Canyon. No inverno, essa área fica praticamente deserta, devido aos montes de neve e ao fechamento da maioria das atrações turísticas. Foi lá, no cruzamento da Highway 89 com a Road 67, que foi montado um posto de controle reforçado. Às 14h15, o policial rodoviário Thomas Reed avistou uma caminhonete Ford EHF-50 azul escura, velha e enferrujada. O veículo estava vindo da mata, tentando entrar em uma estrada pavimentada, mas quando viu as luzes piscantes dos carros de polícia, deu meia volta. A caminhonete não tinha placas de identificação e o vidro traseiro estava coberto com plástico preto. A perseguição começou. O policial Reed informou as coordenadas pelo rádio e iniciou a perseguição.
O suspeito entrou na estrada florestal número 22, um caminho de terra que leva às profundezas do planalto de Kaibeb. No inverno, essa estrada se torna uma armadilha de neve e lama. A caminhonete de Briggs, equipada com pneus off-road, passou pelos desfiladeiros, lançando nuvens de poeira de neve sob as rodas. A velocidade da perseguição no trecho difícil chegou a 50 milhas por hora. Após 9 quilômetros de corrida, o motor do velho Ford falhou. O carro derrapou em uma curva e bateu no tronco de um enorme pinheiro amarelo. Quando a equipe de recuperação chegou ao local do acidente, 3 minutos depois, a cabine estava vazia. Rastros de botas pesadas eram claramente visíveis na neve, levando para o leste, em direção aos penhascos que se projetavam sobre o cânion. A fase a pé da operação havia começado. Ela envolveu 3 equipes de assalto do SVAT e 2 equipes de cães com cães de caça treinados para trabalhar em trilhas frias. O platô de Kaibeb está localizado a uma altitude de mais de 8.000 pés acima do nível do mar. O ar rarefeito e a neve profunda tornavam cada passo um desafio. Briggs, apesar de sua idade e exaustão, movia-se a uma velocidade incrível, usando as características do terreno para confundir a trilha. A perseguição durou 6 horas. Os cães perderam rastro várias vezes devido ao vento forte que soprava do cânion. Foi somente às 10h20, quando o sol já havia se posto e a temperatura havia caído para 12 graus Celsius negativos, que a equipe avançada levou o fugitivo a um beco sem saída. Briggs se viu em um afloramento rochoso estreito que mergulhava em um abismo de 3.000 pés de profundidade. Não havia como recuar. O feixe de uma lanterna tática capturou sua figura. Ele estava bem na borda, encostado no vazio. Em sua mão direita, segurava um revólver calibre 45, mas o cano estava abaixado. De acordo com o relatório do líder da equipe de assalto, Tenente Andrews, Briggs parecia um homem que havia perdido contato com a realidade. Seu rosto estava desgastado a ponto de sangrar, seus olhos estavam encovados e seu olhar vagava, não se fixando nos homens armados que o cercavam em um semicírculo. Ele não tentou atirar, não fez ameaças. Ficou ali parado, olhando para o céu negro. Quando o tenente Andrews ordenou que ele largasse a arma e se deitasse no chão, Briggs não reagiu a princípio. Então, lentamente, abriu os dedos. O revólver caiu na neve, mas, em vez de se deitar, ele começou a falar. Sua voz era baixa, rouca, mas no silêncio absoluto da floresta de inverno, cada palavra era claramente audível. Você não entende, repetiu monotonamente, como se estivesse recitando uma oração. Eu não os matei. Eu os estava escondendo. Estava salvando-os do que estava vindo de cima. Vocês estão todos cegos. Vocês estão olhando para seus pés, mas precisam olhar para as estrelas. Ele está chegando. As forças especiais fizeram uma prisão forçada. Briggs não resistiu quando as algemas foram colocadas em seus pulsos. Ele continuou a murmurar sobre purificação e fogo celestial, enquanto era levado para os veículos de evacuação. No local da detenção, os investigadores apreenderam uma velha mochila do exército que Briggs havia tentado levar com ele em sua última viagem. O conteúdo da mochila consistia em um kit básico de sobrevivência, uma faca, fósforos, um mapa do céu estrelado e uma estranha coleção de pedras. Mas em um dos bolsos laterais, os detetives encontraram um objeto que os fez estremecer. Em um saco plástico transparente, cuidadosamente amarrado com uma fita de cetim rosa, havia um fio de cabelo. Era longo, macio e completamente branco, sem nenhum pigmento. Era um troféu. Um rápido teste de DNA realizado no dia seguinte no laboratório do FBI confirmou os piores temores. O perfil genético do cabelo correspondia 100% ao DNA de Tina Medina. Essa mecha não havia sido cortada há 5 anos. A estrutura do corte indicava que ele havia sido feito muito recentemente, talvez alguns dias antes de Tina ser encontrada. Briggs carregava um pedaço de sua vítima com ele como um talismã. Mas quando os detetives começaram a ensacar as provas, um dos cientistas forenses notou que havia algo duro sob o forro da mochila. Cortando o tecido, eles retiraram uma folha de papel dobrada. Era uma fotografia. Não era a foto de Tina, e não era das 12 pessoas cujos documentos foram encontrados no bunker. Era um rosto que a polícia estava procurando há 20 anos.
e acreditava-se que o dono desse rosto já estava morto há muito tempo. O julgamento de Harlan Briggs começou no dia 15 de março de 2021 no Tribunal Distrital de Flagstaff. Esse evento se tornou um dos mais importantes da história do Arizona. A sala do tribunal estava lotada, mas quando o réu entrou na sala, houve um silêncio mortal. Briggs, que tinha cortado o cabelo e estava vestido com uma túnica laranja de prisioneiro, parecia muito mais velho do que seus 52 anos. Seu olhar estava vazio, indiferente aos flashes das câmeras e aos sussurros da plateia. Ele não admitiu sua culpa, continuando a insistir na versão de salvar os escolhidos. As evidências reunidas pelo detetive Mark Hall e pelos agentes do Federal Bureau of Investigation foram esmagadoras. Os diários apreendidos no bunker do Objeto Zero tiveram um papel fundamental. A advogada do Estado, Elizabeth Stone, leu trechos desses registros durante 4 horas. Cada palavra escrita pelo punho de Briggs cravou o prego no caixão de sua defesa. As descrições de pressão psicológica, restrições físicas e uma filosofia maníaca de purificação não deixaram dúvidas ao júri sobre a sanidade do réu, apesar das tentativas de seus advogados de apelar para transtornos mentais. Mas o momento mais poderoso do julgamento não foram os diários ou a caixa com as carteiras de motorista das pessoas desaparecidas. Foi o testemunho de Tina Medina. Ela estava presente na sala do tribunal. A mulher estava sentada em uma cadeira de rodas, cercada por parentes e psicólogos. Seu cabelo, ainda branco como a neve, estava cuidadosamente amarrado em um nó. Ela não disse uma única palavra. Em vez de dar respostas verbais, seu advogado leu o depoimento por escrito que Tina havia compilado ao longo de vários meses de terapia. Foi a partir desses registros que o mundo finalmente soube a verdade sobre como ela conseguiu escapar. Não foi uma operação especial ou um assalto que a libertou. Foi o acaso multiplicado pelo desespero. No início de novembro de 2019, Harlan Briggs adoeceu. Ele desenvolveu uma febre alta, provavelmente pneumonia, causada pela vida em masmorras úmidas. Ele delirava e pedia a noção do tempo. Tina escreveu: "Ele me trouxe água. Suas mãos estavam tremendo. Ele tossiu e caiu de joelhos. Quando ele estava fechando o cadeado da minha corrente, ouvi que o mecanismo não clicava até o fim. Estava muito fraco para verificar." Ela esperou por 6 horas até que a respiração de Briggs se tornasse estável e difícil. Em seguida, ela removeu cuidadosamente as algemas. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava livre do metal, mas ainda era uma prisioneira de pedra. Tina descreveu sua fuga como uma jornada pelo inferno. Ela vagou pelos túneis emaranhados das minas por quase uma semana, sem comida ou luz, guiada apenas pelo movimento do ar. Ela bebeu água de poças no chão dos túneis e comeu líquen das paredes. Foi somente no 7º dia que ela viu uma luz fraca rompendo os escombros e conseguiu sair para a gruta onde os espeleólogos a encontraram. Em seu depoimento, Tina também revelou o segredo de seus cabelos brancos. Isso não aconteceu gradualmente. Aconteceu nos primeiros 3 meses de seu cativeiro, no final de 2014. Ela podia ouvir o zumbido dos helicópteros de busca. Ela ouvia as vozes dos socorristas passando em algum lugar acima dos poços de ventilação. Ela gritou até perder a voz, mas o som se perdeu na rocha. Quando o som do último helicóptero sumiu e nunca mais voltou, eu soube que estava morta para o mundo, escreveu Tina. O medo lavou meu cabelo. No dia 25 de maio de 2021, o juiz anunciou o veredicto. Harlan Briggs foi considerado culpado de todas as acusações, incluindo sequestro, falso aprisionamento e lesão corporal grave. Ele foi condenado a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ele foi enviado para cumprir sua pena na prisão de segurança máxima de Florença, onde é mantido em confinamento solitário, isolado do submundo que tanto amava. Após o julgamento, Tina Medina desapareceu do espaço público. Ela se mudou com seus pais para um subúrbio tranquilo de Sedona, longe de multidões e jornalistas. Os médicos confirmaram que suas cordas vocais haviam se recuperado fisicamente, mas o bloqueio psicológico era mais forte do que o fisiológico. Tina nunca mais falou em voz alta. Seu silêncio se tornou sua nova fortaleza.
Hoje, ela trabalha remotamente como designer gráfica e seus colegas se comunicam com ela exclusivamente por meio de chats e e-mails, sem nem mesmo saber quem está do outro lado da tela. Em seu tempo livre, ela desenha. Mas ela não desenha mais mapas de masmorras ou retratos de seu carrasco. Ela pinta paisagens, rochas vermelhas, pinheiros altos, céu infinito. A única característica de suas pinturas é que nunca há pessoas nelas. Somente a natureza, majestosa e indiferente. Tina nunca mais chegou perto do Grand Canyon. Para ela, assim como para sua família, esse lugar deixou de ser uma maravilha natural e se transformou em uma ferida aberta no corpo do planeta. Sua história permanece nos arquivos da polícia do Arizona como um lembrete assustador da fragilidade da civilização. Mesmo nos destinos turísticos mais populares, por onde passam milhões de pessoas todos os anos, se você sair da trilha por alguns quilômetros, entrará em um mundo onde as leis da sociedade desaparecem e o tempo para. O Grand Canyon continua a guardar seus segredos. Os corpos das outras pessoas, cujos documentos foram encontrados no bunker de Briggs, nunca foram encontrados, apesar de uma busca em grande escala no Labyrinth. Talvez Briggs estivesse dizendo a verdade, e realmente só os tenha enterrado, mas não os tenha matado. Ou talvez o abismo seja apenas melhor em enterrar suas vítimas do que qualquer ser humano. Às vezes, o Canyon devolve aqueles que levou, como fez com Tina, mas ele nunca os traz de volta como eram antes. Uma parte da alma de Tina é deixada para sempre na escuridão, e às vezes, quando as noites em Sedona são silenciosas demais, ela ainda consegue ouvir a carroça enferrujada moendo em algum lugar no fundo do poço.